Olá pessoal, aqui é o Ivan e vocês sabem qual é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? Ou melhor ainda, vocês sabem como fazer para nessa próxima eleição votar em branco ou votar nulo? Pois então eu vou explicar nesse vídeo aonde surgiu esse negócio de voto em branco e nulo e como que você vai fazer para no fim do ano votar nulo e não dar seu voto de confiança para Lula ou para Bolsonaro. Pois bem, essa diferença ela surgiu na época em que a cédula era feita de papel, em que você podia lá escrever o número e o nome do seu candidato. E as cédulas vinham mais ou menos assim. Eu fiz aqui uma simulação de como seria uma cédula, em que você tem, por exemplo, aqui o presidente, o governador, um campo para botar o número e um campo para botar o nome. Eu espero que esteja aparecendo legal aqui na câmera, mas funcionava desse jeito. Aí você ia lá com uma canetinha e você escrevia quem você queria. E aí, se você quisesse anular o seu voto, você poderia tanto pegar e rasurar o papel para não ter nada escrito nele, né, se é impossível escrever nele, ou você podia fazer uma piada. Aí o pessoal fazia muita piada, votava em bicho do zoológico, jogador de futebol, personagem do cinema. Aí, como é que saía? Por exemplo, um voto nulo seria assim, né? Você pega e vota no Naruto para presidente e no Goku para governador, que são candidatos que não existem, obviamente, e são contados como inválidos, nulos esses votos. E o voto em branco é simplesmente você deixar a cédula vazia, sem nada anotado. E dessa história de deixar a cédula vazia que surgiu o boato de que os votos em branco eles vão para outro candidato, que eles vão ir para o candidato que está ganhando, vão ir para quem está atrás. Tudo porque, na época em que a cédula era de papel, era muito comum que na hora da apuração alguém pegasse as cédulas em branco e fosse lá, por exemplo, e escrevesse o número de um candidato que existia. E aí ia lá um malandro e escrevia e ficava assim a cédula. Ao invés dela ficar vazia, vinha lá alguém e botava lá, olha só quem? Lula! Botava o Lula, ou botava o Collor, ou sei lá quem. Era assim que funcionava, e é por isso que surgiu esse mito de que o voto em branco ele vai para outro candidato, ele ajuda alguém. Pois é, ele não ajuda, e hoje que tem a urna eletrônica, funciona assim, de acordo com a justiça eleitoral, de acordo com as autoridades, né? A turma da conspiração, a turma do Bolsonaro vai falar que o voto em branco, ele na verdade vai pro PSOL, porque o Alexandre de Moraes fez um acordo com Xi Jinping e com as urnas eletrônicas. Mas a gente não está tratando de conspiração aqui, está tratando da realidade. O voto nulo e o voto em branco, nas condições atuais, tem o mesmo peso para a eleição, que é absolutamente nenhum. Não mudam nada, não existe aquela história de 50% dos votos nulos anularem a eleição, de que 50% dos votos em branco obrigam, sei lá, os partidos a escolherem novos candidatos. Não existe aquela história de que se você apertar o número 5 6 vezes seguidas, apertar corrige, branco e confirma, você libera o Blanca para jogar Street Fighter na urna eletrônica. Não tem esse negócio. Voto em branco e voto nulo tem o mesmo impacto, que é justamente deslegitimar o vencedor da eleição, para que o vencedor da eleição não possa contar com tanta aprovação popular ao ser empossado. Esse aí é o nosso objetivo. E aí, vou explicar agora, no final do vídeo, como é que você faz para votar nulo ou em branco. Em branco é fácil, tem uma tecla na urna que ela é branca e está escrito branco em cima dela. Ou seja, só se você for completamente incapaz você não consegue. Você vai lá, aperta branco, confirma, voto em branco, acabou. E aí para você anular é tão fácil quanto. É só você colocar um número que não exista, um número de um candidato que não exista. Ou seja, se você botar lá 13, você vai votar no PT. Se você botar 45, você vai votar no PSDB. Se você botar 25, é o DEM, tá entendendo? Mas se você botar 00, não é ninguém, é nulo. Se você botar 69,
é ninguém, é nulo. Aí você consegue anular o seu voto. Aí você aperta lá 00, confirma, tá anulado. Você não deu o seu voto de confiança para nenhum bandido. Parabéns, fique feliz com a sua escolha e até a próxima eleição, quando talvez tenhamos a chance de votar alguém que não seja um corrupto, um mentecapto, um bandido da pior qualidade. Um abraço para todo mundo, até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!